Mateus capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 a seguir. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém. Senhor, nós fizemos a leitura da Tua Palavra e a nossa oração agora, mais uma vez, é para que tudo que for falado aqui, Senhor, encontre guarida na proporção necessária para que a nossa vida possa ser transformada, para que a gente possa experimentar essa mudança, esse crescimento, esse avanço, esse progresso espiritual, pois a Tua Palavra ela tem o poder de fazer isso, Senhor, de nos melhorar a cada vez que nós não apenas a ouvimos, mas decidimos colocá-la em prática nas nossas vidas. Assim eu oro, assim eu te peço, Senhor, abençoa nesta noite todos os ouvintes da Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda vez que nós experimentamos um chamado de Deus, um chamamento divino, uma proposta de Deus para as nossas vidas, a contrapartida daquilo que Deus propõe para nós, em grande parte das vezes, ela se apresenta na forma de uma tentação. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus nos chama e nos apresenta algo para ser feito. Deus nos mostra claramente o que Ele espera de nós, qual é a sua expectativa. Deus propõe algo para mim e para você, mas na mesma medida em que vem esta proposta, este chamamento, esse direcionamento, esse comissionamento de Deus para nós vamos enfrentar um embate com a tentação. Porque a tentação, ela sempre se apresenta como uma segunda opção, e quando ela vem com a proposta de atrapalhar ou de inviabilizar aquilo que Deus quer colocar na sua mão, geralmente ela vem mostrando para você que existe um outro caminho, um pseudo-caminho, uma outra forma através da qual você possa obter tudo que Deus está objetivando para você, sem que necessariamente você tenha que passar por todo este processo. Então, quando Deus nos chama e quando Deus nos comissiona para algo, Deus não vai impedir os processos para que isso se torne realidade de acontecer na nossa vida. E você que está me ouvindo nessa noite, querido irmão e irmã, você sabe exatamente o que eu vou dizer para você agora, que esses processos nem sempre eles são coisas que nós queremos, que nós desejamos, mas eles são necessários, assim como a Bíblia vai dizer que através do sofrimento Jesus foi aprimorando a sua obediência como homem, através do embate que ele enfrentou como homem, tendo a rejeição das pessoas contra a sua pessoa, a acusação das pessoas contra ele, não é? As duras palavras que ele recebeu daqueles para os quais ele veio salvar, tudo isso foi trabalhando também na formação de Jesus como homem, eu digo. Então Deus nos chama, Deus nos propõe algo para ser feito, Deus tem a expectativa de que nós vamos aceitar, mas nós não podemos ignorar algo, os desígnios do nosso adversário, que existe na espreita daquilo que Deus fala e daquilo que Deus promete, uma luta, uma batalha espiritual, um levante para que isso não aconteça, irmã Vera. Isso é fato. Então sempre que o Senhor apresentar para você, irmão, jovem, você que está aqui nessa noite, obreiro, todos nós, sempre que Deus nos chama, nos comissiona e coloca algo para ser feito, o adversário se levanta e propõe algo em contrapartida. E a contrapartida dele vem justamente no sentido de dizer para você que não precisa passar por todo este processo, que tem um jeito melhor, que tem um caminho mais fácil para viabilizar isso na sua vida.
Então nós temos que aprender a lidar com a tentação durante a nossa caminhada cristã. E Jesus foi tentado, não como um homem é tentado, porque obviamente o princípio, a essência da tentação é você seduzir a pessoa por algum benefício que você lhe oferece de uma forma mais simples, mais fácil. Portanto, eu acredito na intentabilidade e na impecabilidade do Redentor. Porque, claro, como que é que você vai tentar a Deus? Qual é o objeto que você usa para seduzir aquele que tem todas as coisas? Portanto, meus amados irmãos, posto isso, é bom nós pensarmos que, quando nós lemos esse texto em que o Espírito levou Jesus para ser submetido a essa tentação, não é a tentação de um homem que vê uma mulher e se sente atraído. Não é a tentação que nós sentimos ou que alguém pode sentir pelo jogo, pelas drogas, pelo álcool. Não. A tentação de Jesus, ela é peculiar, porque ela é objetiva. Satanás sabe exatamente o que ele precisa fazer nesse instante. Por que ele sabe o que ele precisa fazer nesse instante? Porque diante dele está, ele sabe que Jesus é Deus. E ele sabe que como Deus é impossível que ele cometa algum pecado. Mas ele está vendo agora uma coisa que é inédita. Deus se fez carne, assumiu a natureza humana. Ora, e quem sabe como homem eu não consigo derrotá-lo? Satanás sabe que como Deus é impossível, mas ele tem uma natureza humana. E ele parte do princípio que essa natureza humana oferece para ele exatamente aquilo que ele precisa. Um ponto de acesso, um ponto de entrada. Algo que torne viável, algo que permita a ele acessar essa natureza humana de Jesus. É por isso que ele entra em cena quando Jesus teve fome. Porque que apelo maior existe na nossa natureza, amados irmãos, do que o instinto de sobrevivência. Você sabe que a base do amor próprio é o instinto de sobrevivência. Você se ama tanto que você não se priva de comida, por exemplo. Não é? Você se ama tanto que você não se priva, mesmo quando você está fazendo um regime, e você não se priva de comer aquele chocolatezinho, né? Você diz, vou comer, não tem jeito. Isso é amor próprio, você diz, eu mereço esse chocolate. Trabalhei tanto, o dia foi tão difícil, agora eu estou aqui na minha casa, quer saber, vou pedir uma pizza. Aleluia. Então veja que o princípio da sobrevivência, ou o instinto da sobrevivência, tem um apelo muito forte na nossa vida. Veja quando você está com sede, por exemplo. Eu já disse uma vez para os irmãos que se você tiver uma propriedade muito valiosa, mas você estiver na condição certa, você entrega ela simplesmente para sobreviver. Ou seja, de repente, se está tudo bem na tua vida, alguém oferece 500 mil reais, você não vende. Mas se você estiver no deserto, morrendo de sede, alguém chegar para você e dizer assim, olha, faz o seguinte, me entrega essa tua casa aqui que eu te dou esse copinho de água gelado aqui. Você assina na hora, porque é o instinto de sobrevivência. Você quer sobreviver. Então Satanás sabe que diante dele agora, Jesus está ali como homem. E nós, obviamente, não vamos cair naquela heresia de tratar Jesus como um homem e tratar Jesus como Deus e pensar que existem duas pessoas. Não, existem duas naturezas, consubstanciadas naquilo que a teologia chama de unio personalis, ou seja, uma pessoa única, que tem duas naturezas, que ora se manifesta humanamente falando e ora se manifesta divinamente falando. Ou seja, como homem ele se cansa, ele tem sede, ele dorme. Como Deus ele acorda e manda o vento e a tempestade ficar quieto e acaba tudo. Não é? São as duas naturezas, humana e divina. Agora, meus amados irmãos, que tipo de tentação é então a tentação objetiva de Satanás? Bom, objetivamente falando, Jesus foi tentado quanto à sua confiança em Deus. Está compreendendo? O que o inimigo prepara nesta tentação é uma tentação que tem dois aspectos. Olha aqui para mim: ativo e passivo. Ativamente, ele está provocando Jesus para uma reação.
A tentação dele quer despertar em Jesus um desejo de fazer alguma coisa. Então esse é um aspecto ativo da tentação. Passivamente, ele espera que ao submeter Jesus a essa tentação, e principalmente na última, que nós não vamos chegar lá porque não vai dar tempo mesmo, mas principalmente na última, ele propõe para Jesus uma passividade diante dele, para que Jesus passivamente aceite o que ele está dizendo, quando ele diz que tudo é dele, tudo lhe foi entregue, tudo lhe foi dado, e ele dá para quem ele quiser, desde que Jesus aceite uma condição. Então há aspectos ativos e aspectos passivos nessa tentação. Agora, escute-me por favor. Existem algumas peculiaridades nessa tentação. Número 1, o lugar da tentação. Por que o lugar da tentação? Porque veja, não é à toa que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Porque quem está no deserto sendo tentado, quem está passando por esta provação, vamos dizer assim, quanto à sua confiança irrestrita e obediência absoluta no Pai, não é Jesus apenas. Presta atenção, dobra a tua atenção para você entender o que eu vou te falar agora. Jesus está ali no deserto, mas Jesus, ele está representando toda a humanidade. Não é a vitória de Jesus ali no deserto, é a minha e a sua vitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é o último Adão. E se pelo primeiro Adão, e é por isso que ele está no deserto, porque o primeiro Adão, ele estava onde? No Éden, no paraíso, cercado de flores, de árvores frutíferas, de um ambiente gostoso, acolhedor, não é verdade? E ali o que acontece com ele nesse ambiente? Ele cai terrivelmente, ele desobedece. Agora, quando ele cai, a condenação não vem sobre toda a humanidade, sim ou não? Então, em Adão, quem é que está sendo condenado? O homem Adão, ou é todo um gênero, toda uma raça que recebe, por causa da sua queda, os efeitos da desobediência? Toda uma raça. Então, quando Jesus está no deserto, ele não está ali defendendo a sua causa pessoal, ele não está ali se representando, não é uma luta particular de Jesus, não é uma ação individual dele, mas Jesus está ali representando toda uma raça, todo o gênero humano está representado nele, e é por isso que você é vencedor, porque ele venceu lá no deserto, mas não venceu para ele, venceu para mim e para você, para que nesta noite nós pudéssemos estar aqui. Então a vitória de Jesus no deserto é a minha vitória, é a sua vitória, é a nossa vitória, é a vitória da igreja. E como é que ele venceu, pastor? Ele venceu dizendo: está escrito, aleluia. Ele venceu usando a palavra, aleluia. E se ele tivesse vencido como Deus nessa noite, eu teria que pregar para você que quando o diabo se levantar contra você, você não vai vencer, porque para vencer o diabo você precisa ser Deus. Mas como ele venceu usando a Bíblia, aleluia, eu posso dizer para você nesta noite: não se preocupe, você não precisa ser Deus, você só precisa crer e usar o que está escrito na palavra, aleluia. E o que torna esta vitória de Jesus, o que faz deste lugar, dessa vitória de Jesus no deserto, algo tão peculiar, algo tão intrigante? Veja bem, Jesus está submetido, aqui o texto vai nos dizer que ele está num deserto. Tem árvore frutífera no deserto? Tem fruto no deserto? Tem água, tem sombra no deserto? Tem ambiente acolhedor no deserto? Não. Então o Espírito levou Jesus para o deserto para mostrar o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Pegou isso aí? Por que o contraste? Porque o primeiro Adão está no jardim, no Éden, está num lugar maravilhoso, fantástico, fenomenal, cheio de flores, cheio de árvores frutíferas, de água, de tudo, e mesmo assim ele é derrotado.
Agora o Espírito leva Jesus para o deserto. E o último Adão, mesmo estando no deserto, debaixo de um calor terrível, causticante, onde existe cobra, serpente, escorpião quente, vento quente, não tem água, não tem nada, tudo ao seu redor lhe contraria, tudo ao seu redor lhe coloca numa condição frágil, e ele vence apesar de tudo isso. E aí está o contraste: o primeiro Adão foi derrotado no paraíso, mas o último Adão, aleluia, representante da humanidade, vence no meio do deserto. Louvado seja Deus! E aí eu quero aplicar isso na sua vida. Qual é a lição que a gente extrai daqui? Simples. Se você está em comunhão com Deus, Deus vai te garantir a vitória, ainda que no teu redor você esteja enfrentando os quadros mais adversos da sua vida. Mas se você está em desobediência a Deus, você pode estar dentro de um paraíso. Independente disso, você será derrotado. Não foi por outra razão que Abraão prosperou numa terra seca, em um deserto, em um lugar difícil, e o seu sobrinho Ló foi para as Campinas do Jordão, uma terra vasta, em pastagem, e de lá vocês sabem o que aconteceu com ele. Por pouco ele não perde inclusive a sua vida. Então, se você quer ser uma pessoa vencedora, perceba o que há aqui neste princípio: independente do lugar aonde você está, o que importa é a tua comunhão com Deus. Independente do que você está enfrentando, o que importa é a tua comunhão com Deus. Independente da luta que você está enfrentando, o que importa é a tua comunhão com Deus. Independente do tamanho da guerra que você está travando, o que importa é a tua comunhão com Deus. Alguém já disse, e com razão, o lugar mais seguro do mundo vai se tornar seguro quando você perceber que ali é onde Deus quer que você esteja. Aleluia. Assim, amados irmãos, a vitória de Jesus se torna ainda mais excepcional, se torna ainda mais maravilhosa, porque ele tinha contra ele todo um ambiente, ele tinha contra ele a debilidade da sua condição humana, ele tinha contra ele a sua fraqueza, porque depois de 40 dias ele entra num processo que os médicos dizem que já ele está entrando praticamente numa situação de chegar à iminência da morte. A fraqueza já tomou conta do seu corpo, é um passo para entrar no estado de inanição. E apesar de tudo isso, de todas essas adversidades, ele vence. Sabe por quê? Porque ele estava no lugar aonde o Espírito colocou. Levante a tua mão para o céu nesta noite e receba esta palavra na tua vida. Se você está aonde o Espírito te colocou, não se preocupe, a vitória é sua, diz o Senhor. Oh, pastor, mas eu trabalhava num lugar tão bom, me tiraram de lá e me colocaram aqui. Se é o lugar que o Espírito está te levando, pode ser deserto, você vai vencer lá, aleluia. Oh, pastor, mas eu morava num lugar tão bom, tive que sair, agora estou morando aqui. Pode ficar tranquilo, porque se é o lugar que Deus te colocou, aleluia, você será uma bênção ali naquele lugar para a vida de todos que estiverem ao seu redor. É por isso, meus amados irmãos, que a vitória de Jesus é extremamente gloriosa, porque tudo indicava a derrota. Se você tivesse que dar uma opinião e alguém te perguntasse, olha, ele está lá 40 da noite sem comer, o que você acha que vai acontecer? Você diria, ele não vai voltar de lá, ele não vai escapar dessa. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, Deus contraria e desafia todos os prognósticos contrários à sua vida. Ele confunde os teus inimigos e ele mostra que ele é Deus da sua vida, aonde você estiver. Tem alguém que concorda comigo? Dê um glória ao nome de Jesus, aleluia. Meus amados, nós precisamos entender
que um dos ardis do nosso adversário, e eu já vou caminhando para o encerramento, é o que se chama hoje de falsa equivalência. Uma das mentiras mais frequentemente utilizadas e repetidas pelo diabo para nos tirar da direção de Deus é a chamada falsa equivalência. O que significa isso, pastor Ivan? Significa que o diabo quer fazer você pensar, ele quer fazer você acreditar, ele quer plantar essa mensagem dentro da tua mente. E que mensagem é essa? Simples: que uma vez que você foi tentado a fazer o mal, você está na mesma condição de alguém, que praticou o mal. E muitas vezes eu já aconselhei jovens que chegaram para mim e disseram assim: pastor, eu não vou mais vir para a igreja, eu vou parar, porque eu estou com uns pensamentos, sabe, eu fico pensando algumas coisas, passa alguma coisa pela minha cabeça. Pastor, eu acho que esse negócio de ser crente não é para mim. E essa é uma mentira que o diabo está plantando na cabeça das pessoas. É a falsa equivalência, ou seja, que você ser tentado e pensar é equivalente a você ir lá e consumar, mas não é. Ser tentado não é pecado. Se fosse, nós teríamos que concordar que Jesus pecou. Ou não? Então continue firme, você que está me ouvindo nesta noite. Aconteça o que acontecer, aleluia, venha um pensamento que vier na tua cabeça, saiba que esta é uma estratégia do diabo, porque ele sabe que ele tem que tentar fazer você ceder, mas uma vez que ele percebe que você é um crente cheio do Espírito Santo, e que você não vai ceder, ele tenta plantar uma outra mentira na tua cabeça, dizendo que pensar e ser tentado é a mesma coisa que praticar, e não é. Quem de nós aqui não sofre tentações? Cada uma particular e bem específica em alguma área da sua vida e da minha vida. Quem de nós aqui vai se levantar e dizer: não, eu nunca fui tentado, eu não sofro nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de tentação? Então, meus amados irmãos, estas tentações que o inimigo nos propõe, como eu disse para você no começo do sermão, tem por princípio e por objetivo final te convencer de que existe um caminho mais fácil sem que você precise passar, pelo processo que Deus está propondo para você. Mas isso é uma mentira. E então foi por isso, tendo em vista essa fraqueza, essa debilidade de Jesus, não é? Jesus estava com fome, e foi neste momento então que o inimigo se aproximou de Jesus. E perceba a estratégia sutil. A fome era lícita, sim ou não? Sim. É normal sentir fome, principalmente quem fica 40 dias, 40 noites sem comer. Jesus precisava comer? Sim. Era necessário que ele se alimentasse? Obviamente que era, até para que ele pudesse retornar e continuar o seu ministério. Então, esse desejo é lícito, essa vontade é lícita? Obviamente que é. É legítima, é bastante legítima. Como todos os vazios que nós sentimos na nossa alma se apresentam para nós na hora da tentação como algo legítimo de ser preenchido. Vou repetir. Todo vazio que existe dentro do nosso coração é um degrau que o inimigo usa para fazer você pensar que este vazio pode ser legitimamente preenchido por alguma coisa. Agora, Jesus estava com fome? Estava. Era legítimo ele comer? Era legítimo ele estar sentindo fraqueza? Era. Tudo está certo, então Jesus deve comer? Sim. O problema então não é o que ele deve e o que é legítimo, o problema é o como. Então nós temos que estar muito atentos a este detalhe, e esta deve ser uma preocupação. Como nós vamos lidar com aquilo que é legítimo, que está fazendo falta na nossa vida, todavia não pode ser preenchido por qualquer coisa e nem de qualquer jeito.
Alguém está em busca de um relacionamento, é legítimo, mas como é que vai acontecer isso? Esse é o ponto. Alguém está em busca de um avanço ministerial, é legítimo? Sim, Paulo diz que se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Mas como? Como vai preencher este vazio? Você está entendendo? Alguém está se sentindo infeliz lá. Como é que ele vai preencher esse vazio da sua alma? Não é isso que acontece hoje no mundo? Este não é o grande problema. As coisas que as pessoas usam para preencher este vazio. Então, meu amado irmão, compreenda bem o que eu estou dizendo para você. A tentação vai mostrar para você e dizer para você o seguinte: olha, isso que você está requerendo é legítimo. O problema não é a legitimidade, o problema não é a necessidade, que pode ser bastante legítima e genuína. O problema é como é que você vai fazer para resolver este negócio. Porque todas as vezes que se apresentar algo na sua vida, um vazio, o diabo vai surgir e vai apresentar para você um plano, uma proposta. Ele tinha um plano pronto para Jesus. Quem está entendendo aí, diga amém. Ele tinha um pronto, preparado, um plano aqui para Jesus. Então, meus amados irmãos, observe bem isso. Satanás vai dizer para Jesus: olha, ele não está perguntando, porque ele sabe que ele é o Filho de Deus, né? Jesus acabou de ouvir do Pai: esse é meu Filho amado. Então ele está questionando uma coisa muito simples. Ele está dizendo assim: olha, você é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é o Filho de Deus, por que você está sofrendo tudo isso, Jesus? Se você é o Filho de Deus, por que você está enfrentando tudo isso? Está passando fome? Você é o Filho de Deus. Então, usa isso que é legítimo agora e transforme essas pedras em pães e mate a tua fome. Veja, meus amados irmãos, o plano estava pronto. Satanás sabe explorar esses momentos da nossa vida. Que momentos, pastor? Jesus sabia como é que ele ia matar a fome dele? O texto mostra alguma coisa para mim e para você aqui? Tem escrito aí na sua Bíblia? Que Jesus já sabia como é que esse problema ia ser resolvido? Como é que a fome dele ia ser saciada? Não. Então qual é o problema? Qual é o momento que Satanás se aproveita? É aquele momento em que você tem uma necessidade legítima, só que você não sabe ainda o que é que Deus vai fazer. Entendeu? É aquele momento que você tem uma necessidade autêntica, legítima, mas você ainda não tem a menor ideia daquilo que Deus vai fazer. Então a ideia de Satanás aqui é explorar isso. E eu vou um pouco mais além para encerrar. A ideia de Satanás aqui é ver como é que Jesus vai lidar com o poder que ele tem de transformar pedras em pães. Porque se você não pode, você não pode. O inimigo não tem como entrar por esse caminho na sua vida. O problema é quando você tem o poder de fazer. E ele sabe que Jesus pode. Então ele lança isso porque ele quer ver como é que Jesus vai lidar com a possibilidade, com o poder que ele tem de fazer não só isso, mas qualquer coisa. Então é por isso que ele começa dizendo: você é o Filho de Deus. É legítimo, você tem poder, você tem autoridade para falar. Diga isso aí, ó, pedra se transforma em pães, e as pedras automaticamente elas vão se transformar em pão. Então, terceiro, qual é o ponto aqui que nós temos que pensar, meus irmãos, para nós encerrarmos? Satanás não apenas vai se aproximar de você no momento em que você não sabe ainda o que Deus vai fazer e você está com uma necessidade legítima, mas ele vai tentar mostrar para você que essa ideia de esperar é uma bobagem. E sabe, e eu vou terminando, sabe por que a gente cai nesse engodo? Porque nós não entendemos a diferença de esperar em Deus para a diferença de esperar neste mundo, como qualquer um espera, como por exemplo na sala de recepção de um consultório odontológico. Nós não entendemos porque para nós, neste
contexto aqui, esperar, é ficar sentado ali, matando o tempo nos matando, é a gente ficar parado, esperando, aí você espera 1 hora e meia, e você diz, poxa vida, estou perdendo o meu tempo, e automaticamente a gente transfere essa ideia para Deus, para o nosso relacionamento. Só que eu quero dizer para você, que esperar em Deus não é uma confiança vazia, que esperar em Deus não é uma confiança tola, que esperar e acreditar em Deus não é uma tolice, não é uma bobagem, mas é uma questão extremamente necessária para que a gente possa vencer. Pastor, enquanto eu espero, o que eu faço? Enquanto você espera, quando o inimigo se levantar, use a palavra para dizer para ele, eu vou vencer, aleluia. Sabe por quê? Por causa do que Jesus disse para você lá no deserto, está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está escrito que eu vou dar fruto, está escrito que contra esta igreja você não vai prevalecer, está escrito que ele vem me buscar, está escrito que eu vou para um lugar onde não tem choro, lágrima, nem coisa semelhante, está escrito que breve ele te esmagará debaixo dos nossos pés. Que Deus abençoe a igreja.